Murilo Rocha. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, trabalhadores do Brasil, né? O 1º de maio aí, dia do trabalho. Olha, eu vou rememorar também meu dia 1º de maio de 1994. Tava com 16 anos, era fã de Fórmula 1. Nunca fui fã do Ayrton Senna, devo confessar. Admirava como piloto, mas não torcia para ele. Mas enfim, acordei cedo para ver também aquela corrida. Imola. E foi uma coisa chocante, né? Na hora da batida, a narração do Galvão Bueno, aquela coisa toda. O que me marca daquele dia foi porque logo depois do acidente, né, naquele domingo, ficou esperando ali, aí chega o helicóptero, leva ele pro hospital, e aquela novela se arrastando para saber notícia, né? Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada, era na televisão mesmo, e a Globo estava naquela cobertura intensa. Aí de repente, não me lembro se era por volta de 1h da tarde, o Roberto Cabrini, que hoje está na Record, ele entra, né, da Itália e ele repete essa frase várias vezes, né? Morreu Ayrton Senna da Silva, direto do Hospital Maggiore de Bolonha. A informação é que morreu Ayrton Senna da Silva. Ele repete, isso entrou na nossa cabeça assim de uma forma, né, que eu lembro até do hospital assim. E lá se vão 30 anos, né, da morte do Senna. Um dia extremamente marcante. Eu me lembro muito dessa entrada ao vivo do Cabrini, que marcou. Foi a frase, assim, quem deu a morte pro Brasil, quem anunciou a morte de Ayrton Senna, foi Roberto Cabrini, né? A Globo com essa, né, era a transmissão exclusiva, ele entrou e ficou repetindo aquela frase, a exaustão, como se fosse para ele mesmo acreditar, né? Porque ninguém acreditava que o Senna, no auge da carreira ali, tricampeão mundial, poderia morrer, né? Talvez aí um dos pilotos mais habilidosos da história, se não o maior deles, mas com certeza entre os maiores ali. E o Cabrini ficava repetindo aquela frase, a exaustão, para ele poder acreditar. E ainda nesse dia, nesse domingo, 1º de maio de 94, teve um Atlético e Cruzeiro. Também está marcado na minha memória. Teve um jogo Atlético e Cruzeiro que ficou 0-0, jogo bem ruim, inclusive. Mas as duas torcidas, antes do jogo, se uniram num olê Senna, que ficaram cantando ali durante 5 minutos antes da partida começar. Tamanha comoção e mobilização que gerou a morte do piloto brasileiro. Foi impressionante esse dia e eu tenho essas lembranças vivas, inclusive desse clássico. Eu fui, época de Mineirão dividido, o jogo 0-0, mas as duas torcidas unidas aí cantando em homenagem ao Ayrton Senna. Realmente um dia marcante. Aí depois, nesse ano ainda, o Brasil é campeão da Copa do Mundo, né? E os jogadores, ao final, homenageiam o Senna, abre uma faixa no meio do campo, homenageando o Senna. O Brasil é campeão em julho, né? E lembrando o Senna que tinha morrido em 1º de maio daquele mesmo ano. Enfim, uma data que a gente sempre vai lembrar, né? Sempre que passar uma data redonda a gente vai lembrar, porque é muito marcante. Como disse o nosso surfista aí, era um programa do brasileiro acordar, ligar a televisão para ver a Fórmula 1. Ainda é de muita gente, né? Mas naquela época era mais gente, talvez as atrações eram menores e a Fórmula 1, tinha piloto brasileiro sendo campeão, enfim. Tinha a história do Piquet, do Fittipaldi, aí veio o Senna, enfim, tinha uma tradição do brasileiro mais forte de assistir a Fórmula 1. Agora, entrando no assunto do dia, né, deixando as lembranças de lado, entrando no assunto do dia, eu não sei se o meu amigo aqui, Daniel, conseguiu separar um vídeo que eu pedi para ele, de uma entrevista do nosso senador Rodrigo Pacheco. Conseguiu aí, Daniel? Aí, ó, ele deu uma entrevista ontem no Senado, falando sobre a PEC do quinquênio, né, para a magistratura. E ele é abordado ali, se aquilo não seria, esse vídeo até do Metrópolis aí que a gente está usando, site Metrópolis. E ele questionado se não seria um benefício, assim, uma benesse meio fora da realidade, que o Senado está dando de presente aí, que ele está propondo essa PEC, né, para beneficiar. Ele pega, até se irrita em certo momento e fala que não. Que hoje, que a carreira da magistratura hoje não atrai ninguém. Que ninguém quer fazer faculdade hoje para ser juiz, para ser desembargador, né? Que está defasado. Olha, sinceramente, é um escracho essa entrevista do Rodrigo Pacheco ontem. Saudade de quando ele era omisso no governo Bolsonaro e ficava calado diante de tudo que é barbaridade. Dá saudade daquela época que ele não fazia absolutamente nada, né? Ficava calado para tudo que acontecia no país, todo tipo de atrocidade, ele não falava nada, ficava lá, né? Assim,
né? Tipo uma estátua ali, cara de paisagem, não falava nada. Agora, num momento de maior democracia, ele está mais livre para falar, né? Está mais solto, parece mais solto, mais desenvolto. Mas essa entrevista de ontem, né? E a intenção dessa PEC é assim, é brincadeira, gente. É completamente desconectado da realidade do brasileiro. Eu não sei em que bolha que o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, vive, em que ele acha que a magistratura está defasada em relação a outras carreiras, né? Eu não estou aqui desfazendo da responsabilidade que é, né, e da importância que é um cargo de juiz, de desembargador, de ministro das altas cortes. Fundamental, né? Assim, é um cargo que tem que ser bem remunerado mesmo, tem que ganhar bem, tem que ter alguns benefícios, mas no Brasil isso já acontece. Eles já ganham muito bem, já tem muitos benefícios, né? E lembrando que, apesar de ser uma dedicação exclusiva, na verdade é quase totalmente exclusiva, né? Porque juízes e desembargadores podem dar aula, né, em cursos superiores, eles podem dar, quase todos eles dão ainda, ou seja, tem mais remuneração. E aqui no Brasil ainda tem uma liberalidade que eles participam de palestras remuneradas, né? Aqui no país, em Londres, no mundo inteiro, né? Ainda tem essa benesse. Sem contar, gente, auxílio livre, plano de saúde, é uma série de benefícios que tem os juízes e desembargadores. E aí o Ministério Público vai junto, né? Aí tem os mesmos benefícios. Então é um absurdo, é um tapa na cara da sociedade. Essa entrevista de ontem, Rodrigo Pacheco, a proposta, né? A PEC, proposta de emenda à Constituição, que prevê um reajuste aí para a carreira da magistratura de 5 em 5 anos. Aí já teriam mais um reajuste, né? Para além dos que já tem, para além dos benefícios, eles teriam mais um reajuste automático aí de 5 em 5 anos. E ele ontem fazendo essa defesa do indefensável, né? Realmente eu não sei em que país vivem, a gente sabe que eles vivem muito isolado ali em Brasília, no Congresso, né? Convivem ali só no meio de políticos e do judiciário também, mas chega a ser absurdo, chega a ser afrontosa essa entrevista concedida ontem pelo senador mineiro Rodrigo Pacheco. Vamos torcer para essa PEC não vingar, mas infelizmente, se eu fosse apostar, eu aposto que ela vai passar. Ela vai passar no Congresso, vai ser aprovada, depois sancionada, enfim. A magistratura vai conseguir mais este benefício, né? Você imagina, se a carreira de juiz não está atraente, ele que nas faculdades ninguém mais quer fazer curso de direito para fazer segundo ele, desembargador, né? Ninguém quer mais, porque não é mais atrativo. Você imagina então para um professor, né? E para outras carreiras, né? E não estou desmerecendo, não, volto a falar, tem que ganhar bem, servidor público é importante, e o juiz, o magistrado é um servidor público, né? É importante. Agora, há outras carreiras dentro do serviço público tão importantes quanto e muito menos prestigiadas, né? Então, acho que está com uma visão muito distorcida, equivocada e completamente fora da realidade. Saudades, Pacheco, durante o governo Bolsonaro. Saudades, viu? Daquela sua omissão, daquele seu silêncio, né? Saudades, porque para abrir a boca para falar e para defender esse tipo de benefício chega a ser constrangedor.